eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. O programa Quarta Dimensão se encontra na telinha da TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Interpretações bíblicas de saduceus, que se cuide o próprio Deus. A ordem de Jesus ao paralítico curado para carregar a cama no sábado, para eles foi errada. Só eles se consideram certos todo o tempo. Nem Jesus escapou. Implicaram com o seguinte texto que nunca entenderam: entreguem este homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, verso 5, palavras de Paulo. Saduceus dizem que não foi isto que Paulo queria dizer. Eles adivinham até o que Paulo deixou de falar lá há milênios atrás. E por adivinhação, meus amigos, eles apontam as intenções do apóstolo Paulo, dizendo que o que ele queria dizer é que deveria ser expulso aquele réu da igreja. E aquele réu sofreu tanto que será salvo no dia do juízo final. O que o texto não dizia, eles inventaram. Bons amigos colaboram atrás das câmeras para gerar som e imagem. Com eles na técnica temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será milagre ausente, milagre presente. Deus tem poder infinito e tudo pode fazer, tanto na terra quanto nos céus. No entanto, existem petições não atendidas. Esse dilema que nos foi transferido, nós procuraremos esclarecê-lo. Trata-se de interrogação de ouvintes e de outros suplicantes, incomodados com o milagre ausente. Algumas vezes a frustração agrega até ressentimentos. O esclarecimento básico que podemos oferecer é que o Todo-Poderoso se guia tão somente pelas suas próprias avaliações. Por razões somente entendidas pelo alto, os céus podem ignorar até mesmo petições que muitos consideram justas. Nós merecemos, dirá o casal ansioso por gravidez, e a gravidez tão esperada não acontece. Nós atravessamos a vida unidos no trabalho, reclamará o chefe de família, numerosa, e não entendemos que Deus nos negue casa própria. Empresário exibirá livros ressaltando os sacrifícios para a manutenção do emprego de centenas de operários. Eu mereço a empresa próspera, dirá ele, mas ao contrário me encontro falido e mal falado. Nada fiz fora dos preceitos da minha religião, dirá o sacerdote consciente, que agrega méritos, mas não tenho sido correspondido. A donzela que foge do pecado, mantendo-se casta, confessa a decepção com Santo Antônio. Todos esses atores do cotidiano vivem dramas no palco da vida,
e são assistidos por dezenas, centenas e até por milhares de espectadores. Desde que sejam famosos, aumentará o número de comentaristas. Se a desatenção divina atinge tais figurinhas, e elas tombam na malha fina do mexerico, será inevitável que surjam opiniões acirradas. Esta criatura merece que Deus atenda às suas orações. Dirá o Zé das Quantas: o Pai Celestial não pode abandonar os melhores. Como sabemos que tudo acontece pela vontade divina, percebemos que o Zé das Quantas está censurando Deus. Percebam a audácia da criaturinha pretensiosa. Será que ele se considera profeta? Para conhecer as circunstâncias que resultaram no fechamento do diálogo, seria preciso adivinhar. O Todo-Poderoso tem razões para encerrar a nossa conversa chata. Vejam só. Contarei pequeno episódio e vocês perceberão o quanto o Pai Celestial pode ser útil e até divertido. Acontecem coisas surpreendentes quando nos dirigimos ao alto para suplicar alguma coisa. Afrânio Lopes, comerciante dinâmico, ocupava seus minutos com largueza de hora inteira. Até no banheiro ele fazia cálculos e avaliava seus gráficos, fichários e demonstrativos. Perfeccionista de carteirinha, ele não admitia erros. Certa ocasião, Afrânio assistiu palestra e de repente a ficha caiu. Fez exame de consciência e descobriu erro na sua maneira de viver. Dentre falhas, Afrânio percebeu que a maior delas era impaciência. Preocupado, resolveu suplicar socorro divino para se tornar humano, tranquilo e tolerante. Dali para adiante, em suas preces, ele introduziu a paciência no rol de reformas, de convivência com as demais pessoas. Fazei crescer a minha tolerância, Senhor. Dai-me paciência. Eu vos suplico, meu Deus, paciência. Esta petição foi repetida sistematicamente durante semanas. Tornou-se hábito nas orações de Afrânio Lopes. Foi nesta altura que apareceu Flora, candidata ao cargo de secretária em seu escritório. Se Afrânio Lopes fosse terremoto, estaria classificado em 9 na escala Richter, que mede a intensidade dos terremotos. Flora, ao contrário, era tão calma, mas tão calma, que não ultrapassaria número 0 na escala Richter. O patrão fez tudo para forçá-la a mexer-se, mas não alcançou o resultado satisfatório. Quando Afrânio Lopes percebeu que estava ficando louco, resolveu demitir a moça. Foi nesta altura que caiu a ficha. Foi nesta altura que Afrânio entendeu a trama. Lembrou a insistência e intensidade com que se dirigirá a Deus, suplicando paciência.
O estribilho repetido todas as noites apareceu em sua consciência. Afrânio perdera o direito de reclamar e não seria justo despedir a moça. Sem dúvida nenhuma, ela representava a resposta de Deus. O exercício da paciência passava pela jovem desapressada. Por mais que Afrânio relutasse, fora exatamente aquilo que ele tanto suplicara ao Senhor Deus. Vocês sabem que Deus escreve direito por linhas tortas. A secretária Flora representava o remédio perfeito para a cura do temperamento impaciente de Afrânio. Não podemos rejeitar a forma do atendimento, embora a resposta seja inesperada, desconcertante. Todo mundo insiste que as suas reivindicações são sensatas e merecem respostas positivas. Todo mundo acha. Afrânio não poderia reclamar. Ele recebera exatamente de acordo com o seu expresso desejo. Quase todo mundo realiza orações diárias, recheadas de petições. Bem poucos, todavia, analisam os pedidos com atenciosa expectativa quanto às consequências. Todas as ações produzem reações. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha, esperando visitas. Ninguém deixe de acessar 258 palestras no YouTube. Dentre tais palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado, vem provocando inconformados protestos. Vocês sabem de quem? Como posso entender outro sentido se o mestre disse: levanta-te, toma tua cama e anda? João 5, verso 8. Isto significa trabalho. E Jesus sabia muito bem que era sábado. Apelo ao arbítrio dos telespectadores. Por favor, amigos, assistam à palestra Jesus ordenou trabalho no sábado. Opinem e divulguem. De minha parte, eu não desejo mais do que a verdade. Na palestra explicamos tudo com riqueza de detalhes. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV PG. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube. Em seguida, o nosso tema: milagre ausente, milagre presente. Aqui nós deparamos certos desfechos cuja análise surpreende. Quando nos impõe atitudes ou procedimentos, Deus não estará interessado em parcerias? Afinal, se o vivente descumprir sua parte no esquema, o milagre se tornará impraticável. Marche para dentro do mar vermelho, ordenou Jeová, e todos passarão sem molhar os pés.
as águas se abrirão. O Mar Vermelho, porém, não se abriria se aquelas multidões não cumprissem a ordem, destemidas e confiantes, avançar para o mar. Como será lógico percebermos, o milagre continuaria ausente não fosse participação de figurantes intimoratos. A parte de Deus era abrir o mar. Para as multidões cabia avançar, seguir ao encontro das águas, com fé e confiança de que elas lhes dariam passagem. É inegável que será preciso jogo de cintura para enfrentar desafios. Essa disposição maluca, entretanto, não é dádiva divina, não, é coisa nossa. Será preciso moldar confiança na forja do ferreiro, com trabalho, perseverança e espírito desarmado. Diante dos muros de Jericó, repetiu-se o repto da divina assistência. No meio dos valentes, tremiam acovardados em pânico. Será que os muros tombariam? Grupo aguerrido acreditava que sim. E este grupo prevaleceu. Estes obedeceram à voz de comando e avançaram. Era necessário seguir adiante e estes não vacilaram. A parte que lhes cabia era marchar na direção do muro. Alicerces se esfacelaram e os muros tombaram. Revestidas pelo poder invisível, as orações escapam das suas 4 linhas e superam expectativas. Você caminha em rumo imprevisível e corporifica algo que parece loucura. E de repente um milagre acontece. Outras vezes você pede sensação de simples dor de cabeça e nada consegue. Ninguém espere que o Pai Celestial seja empregadinho à disposição de marmanjos pretensiosos. Pregadores levianos proclamam um atendimento imediato. Tudo para eles é triunfo, tudo para eles é vitória. A própria Bíblia nos derruba do cavalo. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes, que o Pai Celestial lhe extirpasse espinho na carne. Mas teve que esperar 3ª tentativa para obter simples resposta. A resposta não significou cura. A narrativa do Evangelho afasta inverdades. Pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, se queixa Paulo, em 2 Coríntios 12, verso 8. E a resposta de Jeová foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Percebam que algumas vezes intercedemos na contramão do nosso próprio bem-estar. O espinho beneficiava Paulo pelo afastamento da soberba, vejam só. E Paulo se angustiava pela demora em se ver livre do incômodo. Incômodo que lhe era benéfico. O apóstolo não percebia que a presença do espinho era espiritualmente menos prejudicial que a soberba.
Alertado pelo texto de Paulo, o João dos Anzóis me perguntou: Getúlio, como você interpreta a interferência de Satanás nesta passagem do espinho? Escute o que diz a carta de Paulo. Foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O João dos Anzóis, me questionando, acha que Satanás é o responsável pelo implante do espinho. Como resposta, direi que Satanás não é responsável por coisa nenhuma. Ele não passa de lenda, meu amigo. Tudo é feito por Deus, que detém o poder total. Leia Isaías 45, verso 7 na sua Bíblia, e você vai ver que eu tenho razão. Quem não tem poder é carta fora do baralho. Este não existe. Este nome, Satanás, define entidade virtual, adversária de Deus. Virtual, não é real. Essa figura só existe na imaginação fértil dos teólogos. De certa forma, é outro vocábulo definindo o maior símbolo e a mais insensível manifestação de maldade. Se o Cristo define suprema bondade, Satanás é símbolo abstrato de absoluta perversidade. Tão presentes esses dois segmentos permeiam as Escrituras, que em algumas ocasiões o mal e o bem são até confundidas. Para melhor entendimento, registraremos um exemplo. Em 2 Samuel 24:1 está escrito: o Senhor incitou a Davi. O mesmo episódio descrito em 1 Crônicas 21, verso 1, afirma: Satanás incitou a Davi. Vejam a diferença. Diferença de sentido. O autor da coisa, um é Satanás, no outro autor é Deus. O primeiro narrador aponta a Deus, o segundo diz que foi Satanás quem citou Davi. Os teólogos são unânimes de que se trata do mesmo acontecimento. Nenhum deles, todavia, trouxe a lume a coincidência inexplicável. Foi Deus ou Satanás quem citou o rei Davi. Eu compreendo a dificuldade dos teólogos. Com o Satanás deles, poderoso, coerência será sempre impossível. Com Satanás apenas símbolo, o texto faz sentido, pois ele não é mais do que o reflexo do vivente que lhe deu guarida, aqui no caso, o próprio Paulo. O poder que atua nas pessoas é o poder de Deus. Mas Davi, satanizado pela rebeldia, misturou estações e a malignidade tomou conta dele. Todos nós somos templos do Deus vivo, sem exceções, como expressam as Escrituras. Mas o nosso livre-arbítrio pode alterar este drama. E neste ponto, meus caros, nós faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Através de parábola, Jesus contou a história de juiz que não temia nem Deus nem os homens. Viúva o procurou pedindo um julgamento de causa.
Ele protelou quanto pôde. Mas a insistência dela, o dinamismo daquela mulher, pedindo o julgamento, demoveu o juiz. A viúva o tirou do sério, perseverando no pleito que se arrastava sem solução. Dado o tremendo assédio da mulher, o juiz decidiu: julgarei sua causa para evitar que essa mulher me agrida. Lucas 18, versículo 5. E Jesus rematou a parábola dizendo: não fará Deus justiça, embora tardiamente, atendendo aos insistentes clamores? Lucas 18, versículo 7. Ninguém esqueça que o milagre prometido do nascimento de Isaac somente se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos. 100 anos. Abraão e Sara, os dois velhinhos, tiveram a presença do primeiro filho. Ninguém esqueça que o milagre prometido do nascimento de Isaac se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos. Isso é milagre mesmo. Esse não é ausente, não. Depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: milagre ausente, milagre presente. Nossa mente, quando satanizada pela rebeldia, pode se insurgir contra a própria consciência, como aconteceu com o rei Davi. A dupla orientação deixará marca indelével no coração e na alma. Jamais se tornará irrepreensível acender vela para o bem e, ao mesmo tempo, acender vela para o mal. A leniência do rei de Judá ficou marcada nas próprias Escrituras como incauta execução de ordens de Deus e das falanges malignas que o tentaram. A mistura insossa deve estar lhe pesando até os dias de hoje. Infelizmente, para pecadores, o livre-arbítrio produz efeitos colaterais. O Criador garantiu autonomia e liberdade, porém jamais dispensou consequências da lei do karma. Percebam que a Bíblia ensina. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã replicou: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. No entanto, pelo péssimo exemplo, o filho que te nasceu será morto. 2 Samuel 12, versículos 13 e 14. Percebam, meus amigos, uma coisa muito importante. Apesar do perdão, a lei do karma exigiu resgate. Por mais insistentes súplicas do autor dos Salmos, a impunidade não lhe foi concedida, porque na justiça divina não cabem privilégios. É verdade que o delito pode ser resgatado em outras vidas, isso é verdade. Deus não tem pressa, nem o seu calendário é o nosso calendário. A justiça mais alta emana da lei não escrita, cravada na consciência, e é esta lei que vigora.
A ausência do milagre esperado por ser fruto da nossa leviandade será enquadrado. É possível que a história real que contaremos agora esclareça nossos propósitos. No início de maio, aconteceu melhora no estado geral do paciente, depois das cirurgias que todos consideraram satisfatórias. Tom e Mary Catherine esperavam que o tumor do cérebro regredisse antes de 29 de maio, data do primeiro aniversário de casamento. Haviam deixado no freezer parte de bolo, embrulhado em papel alumínio, para comemorar o evento. Até litro de vinho que sobrara ano atrás, seria consumido para tornar o aconchego ainda mais agradável. O casal aguardava o evento como duas crianças esperançosas. Além de todas as perspectivas otimistas, a data coincidia com feriado e foram suspensas as sessões de radioterapia. Tudo está dando certo, disse Mary Catherine para Marcela. Esta calmaria depois da tempestade é bom presságio, amiga. Logo em seguida abraçou a amiga e desabafou. Sinto vontade de pedir a Deus para que esta calmaria continue, mas me reprimo constrangida. Vivi de tal forma longe da oração que já não me sinto digna de procurar Deus. Pareço ressecada interiormente. Marcela lhe disse: a melhor prece é aquela que se encontra em seu coração, amiga. Ofereça o que está dentro dele. Não importa que você esteja constrangida e até decepcionada. Considerando o seu desespero, ele vai ouvi-la. Ele, o Pai. Ele sempre ouve os aflitos. Não se iluda imaginando que os elos partiram. No momento que você teve desejos de orar, imediatamente a sua prece se tornou legítima. As palavras de Marcela elevaram o ânimo de Catherine. Ela já estava orando, sua amiga dissera. E a opinião fez sentido em seu coração. Algo no interior de sua alma lhe dizia que Marcela estava certa. Antes que o aflito abra a boca para pedir, o Pai das alturas já terá ligado a tomada da graça. Os aflitos merecem até exceções. Catherine percebeu que crescera sua resistência para enfrentar as dificuldades daquela enfermidade terrível. Embora trégua momentânea, ela não descartava futuros percalços. E com tais cautelas, não desmontou esquemas para enfrentar o futuro incerto. De volta ao lar, ela amparou o marido e o levou a caminhar pelas imediações. No meio da caminhada, ele parou e lhe disse: não tenho medo da morte, Catherine. Só a invalidez ainda me assusta. Catherine aproveitou a ocasião para lhe contar o que Marcela havia lhe ensinado e para convidá-lo a realizar uma prece a dois, abraçadinhos. E deixou que escapassem palavras apressadas.
Estamos assustados, meu Deus. Ajudai-nos a manter o coração aberto. Nós nos amamos. Fazei com que permaneçamos sempre unidos. E se for necessário, ajudai-nos a sair desta provação. Enfrentaremos o que seja, mas queremos continuar nossa vida juntos, Senhor. Prometemos encarar tudo de frente, mas por favor, atende a nossa súplica e nos ajude. Amém. Nova tomografia mostrou que o tumor estava no mesmo tamanho e apenas mudara de lugar. O chefe da equipe médica, consultado por Caterine sobre possível regressão, foi sincero. Não temos a menor chance, respondeu ele com franqueza. Eu sabia que meu marido estava morrendo, diria ela mais tarde. Mas ainda o tinha comigo e podia falar com ele e escutar seu coração batendo. Demorei tempo enorme para aceitar o fato de que ele morreria logo. Agora, resignada, só pensava em ajudá-lo espiritualmente. Naquela última noite, Caterine repetiu muitas vezes aos seus ouvidos o quanto se sentia grata por aquele ano inteiro de amor. Ela queria que ele partisse com esta mensagem viva na alma. Às 3 da madrugada acordou com nítida impressão de toque no rosto. Ela não teve dúvidas de que se tratava de aviso. Deixemos o resto da história para o próximo bloco, pois agora nós faremos mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Cardeiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. E atingimos o bloco último do programa Quarta Dimensão. E nunca esqueçam sexta-feira como dia de encontro nosso. A partir das 15h30 da sexta, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas na TV Vila Velha. Para sexta-feira já estamos elaborando o tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema: milagre ausente e milagre presente. E continuamos aquela pequena história do bloco passado. Corri para o quarto, falou Caterine, retomando a narrativa. Levantei-lhe a mão com cuidado e descobri que não havia pulso. Naquele silêncio e naquela solidão eu me surpreendi com a serenidade da minha reação. Não aconteceu a previsível sensação de perda. Ao contrário, naquele transe eu me senti invadida por incomensurável plenitude de vida. Eu, o espírito desencarnado, o planeta Terra inteirinho, e também Deus, pareciam unificados dentro de círculo mágico. Tudo se fundira num átimo de segundo, revelando que o mundo invisível superava realidades visíveis.
O apóstolo Paulo confirma isso na carta aos Romanos. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e também sua divindade, somente se descortinam nas suas obras. Romanos 1, verso 20. Tudo no que concerne à divindade é vedado aos nossos olhos. Ninguém jamais enxergou o vento, mas a força do vento é devastadora. Os contornos físicos da eletricidade não aparecem. No entanto, sua capacidade e seus perigos são conhecidos até mesmo por crianças. Aquela mulher amorosa terminou a longa vigília com evidente sensação de que estava sendo avalizada pelo invisível. Tom, seu querido companheiro, já não pertencia ao mundo das realidades visíveis, mas ela tinha certeza de que ele estava mais vivo do que nunca. A separação dele se assemelhava à sarça no alto do monte que se queimava diante de Moisés assombrado. Embora o incêndio a rodeasse, a sarça não era consumida. O fogo divino abrasou o jovem casal, mas o amor que os unia não ficou sequer chamuscado. O fogaréu não passou de chama purificadora, dulcificando lágrimas. O que acontece com os seres humanos jamais será tão valioso quanto as lições vividas e aproveitadas. A moça Caterine adorou a experiência que lhe chegava dos céus. Nestes momentos de provações retificadoras, paciência ou revolta determinarão lucros ou prejuízos. Valerá divertirmos. Sofrer, acalentando revolta, não aliviará o peso do karma. Temos que aceitar que o que Deus manda, sem desgosto algum. Milagre ausente pode ser ferramenta presente. Não permita que escolhas mal feitas ao impulso da pressa interrompam ligações importantes. Saibam que existem ocasiões em que nos tornamos ainda mais vulneráveis, incapazes de discernir sobre as próprias conveniências. Essas posições precárias, mormente em finais de ciclos, geram prejuízos enormes para o progresso evolutivo dos nossos espíritos. Ninguém esqueça que a transição planetária está chegando, está às portas. Sinais proféticos a definem para breve. Valerá manter limpeza interior todo o tempo, para que não sejamos surpreendidos de calça curta. Ninguém esqueça que o último episódio da história mostrará a avaliação cíclica de cada um de nós pelo nosso Cristo. Neste preciso momento, amigos, o Crispim interrompeu minhas reflexões. Ele saltou como cabrito assustado, aparecendo em minha frente, vindo de não sei onde, nem percebi. E as censuras já apareceram para não perder o costume. Getúlio, se o tema está ligado ao milagre ausente, você acabou de saltar fora dos trilhos. Isso não é correto. O assunto não pode fugir ao foco. Peraí, amigo Crispim, eu respondi.
dentro da nossa doutrina, que jamais tolerou impunidade, estou alertando meus ouvintes que se preparem para o encontro com Cristo juiz. Ninguém será salvo por varinha de condão. Eu os advirto, Crispim, que o milagre continuará ausente no dia do juízo final. Reencarnar no planeta lavado e enxaguado para a morada dos não violentos jamais será moleza, porque o Apocalipse é muito claro. Foram julgados os mortos pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 12. Ninguém se iluda com o cântico das sereias. Nada de anistia milagrosa gerando impunidade. As obras de cada vivente estão nos livros divinos, e por elas a sentença do Cristo será proferida. Como você percebe, Crispim, eu não me afastei do tema. E digo mais, Jesus não apreciava aquela gula sem medidas dos seus contemporâneos por milagres. Quando o oficial de Herodes lhe pediu cura do servo, o Nazareno desabafou aborrecido e triste, dizendo: se porventura não enxergais milagres, a vossa crença é nada. Isto mostra que o próprio Cristo não apreciava a pouca valia atribuída aos prodígios que realizava. Milagres não serviram, como hoje ainda não servem, para abolir o egoísmo entranhado no coração dos igrejeiros. Os beneficiados do primeiro século ainda se encontram por aí, suplicando curas, saúde, prosperidade e afastamento de neuroses. Eles querem receber tudo grátis. E eles não têm sido modestos em suas reivindicações. De tempos para cá, inventaram até mesmo que são merecedores de ingressar no paraíso de graça. Paulo falava diferente. Prossigo também eu para ver se alcanço a perfeição. Vejam só, Paulo se considerando em dúvida quanto à perfeição, quanto à salvação, e tanta gente se dizendo salva. Está lá em Filipenses 3, versículos 10 a 12. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Repete Apocalipse 20, 13. Vejam que o texto fala um por um, contrariando a ideia de confraria com poderes de salvação. Nossa última esperança, portanto, será o aval do Cristo de que nossas obras foram suficientes para herdarmos lugar na terra promovida. Vendei os vossos bens e socorrei os pobres, diz o evangelista Lucas. Formatai bolsas imperecíveis para a eternidade, onde os ladrões não se aproximam, nem a traça e a ferrugem consomem. Lucas 12, versículo 33. Este empenho e definição serão decisivos para que obtenhamos resposta de todas as orações da nossa vida, desde a infância. Esses tesouros sagrados das nossas almas são os únicos que nos acompanharão no rumo da eternidade. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja
o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmara, que desçam bênçãos de saúde, de paz, de alegria, de conforto espiritual, prosperidade, tudo de bom, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é o alicerce da eternidade. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.